Olá! Está em busca de saber um pouco mais a respeito de A Causa Secreta? Então fique conosco nessa análise do conto de Machado de Assis. Antes de tudo, alerta você que este vídeo pode conter spoilers e recomendamos que seja realizada a leitura prévia para melhor entender os assuntos aqui pontuados. Neste vídeo, você encontrará a análise a respeito dos aspectos da narrativa, sobre as pistas da causa secreta e também sobre algumas características de Machado de Assis, além de poder conhecer a voz de grandes teóricos da literatura, como Alfredo Bose e Antônio Cândido. Iniciaremos falando sobre os personagens principais, que são Fortunato, Garcia e Maria Luísa. Fortunato, como o próprio nome sugere, é um homem rico que dedicava sua vida a observar o sofrimento alheio. O personagem demonstra seu sadismo ao sentir prazer e desejo em estar na presença de pessoas doentes, ao dissecar animais, ao tratar friamente as pessoas ao seu redor e também ao perceber a paixão secreta de seu amigo Garcia por Maria Luísa, esposa de Fortunato. Maria Luísa é a frágil e submissa esposa de Fortunato, que não é capaz de identificar qualquer demonstração de carinho vinda de seu marido. Após Fortunato levar seu laboratório para dentro de casa, onde dissecava animais, a bela moça passou a enfrentar problemas de saúde, que desencadearam em sua morte. Já Garcia é um grande amigo de Fortunato e um grande admirador de Maria Luísa. O rapaz frequentava a casa do casal e observava tanto o relacionamento, como também as personalidades de Fortunato e de Maria Luísa. Temos que o narrador do conto é onisciente, pois conhece até os pensamentos de seus personagens. O tema que o conto gira em torno é o sadismo, e, consequentemente, há um conflito entre o sadismo e a empatia. Entretanto, pensando nas ações de Fortunato, sabemos que o vencedor deste conflito é sempre o sadismo. O nó, situação que interrompe o fluxo da situação inicial, é o momento em que Fortunato começa a estudar anatomia, pois é a partir daí que seu sadismo torna-se mais evidente às pessoas ao seu redor, desencadeando o clímax da história. O clímax, por sua vez, é o momento mais tenso da narrativa, sendo no conto Fortunato torturando o rato. Já o desfecho é o modo como a história termina. Em A Causa Secreta, o desfecho ocorre após a morte de Maria Luísa, sendo mais especificamente o momento em que Fortunato observa Garcia chorando por Maria Luísa. Outro fato interessante para se observar é o modo como a história é contada. A narrativa tem início no momento do clímax e segue até o desfecho por meio de flashbacks. Vejamos o trecho abaixo. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade que não lhe é habitual. Como dito anteriormente, este é o momento que dá início à narrativa. Entretanto, faz parte do clímax da história. Também, este trecho exprime algumas características psicológicas dos personagens. Fortunato mostra-se indiferente à situação, assim como acontece com o sofrimento alheio. Maria Luísa, com os dedos trêmulos, demonstra fragilidade. E Garcia, com sua severidade não habitual, é um rapaz benevolente. No decorrer da narrativa, aparecem pistas para o que seria a causa secreta, que dá nome à obra, como no trecho a seguir. A peça era um dramalhão, cozido a facadas, mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No trecho citado, é possível observar leves traços do sadismo de Fortunato, que apurava os ouvidos principalmente nos momentos dolorosos, mostrando claro prazer no sofrimento alheio. A personalidade de Fortunato é construída ao longo do conto, com indícios cada vez mais fortes de suas tendências sádicas, como no seguinte trecho. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia.
e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Nesse momento da história, é possível notar com clareza que Fortunato sentia prazer em ver o sofrimento alheio, até mesmo pela escolha lexical feita pelo autor, que diz que Fortunato metera-se a rasgar cães e gatos, ao invés de usar a palavra de secar, por exemplo, provando que era a crueldade que lhe chamava a atenção, e não o fato de supostamente estar estudando anatomia e fisiologia. Além dessas, o conto possui outras variadas pistas, deixadas pelo autor ao longo do texto para apenas revelar a causa secreta muito perto do final. A ironia, grande característica do conto, só é possível de ser identificada a partir da interação entre a obra e o leitor, já que o leitor do texto precisa decifrar as pistas deixadas pelo autor. O conto ainda dá vazão para o sadismo do leitor e do narrador por meio do sadismo de Fortunato, pois o narrador apresenta os acontecimentos com incríveis detalhes e fascínio, sendo que poderia narrar com repugnância, e o leitor por continuar lendo o texto cheio de detalhes sádicos até chegar ao final, exprimindo seu sadismo por meio da leitura. O narrador também se deleita em demorar para revelar qual seria a causa secreta, gerando certa ansiedade no leitor e sentindo prazer com isso, ao passo que o leitor se coloca diante do texto como se estivesse observando os fatos através de uma janela, enquanto os acontecimentos sádicos lhe despertam prazer e curiosidade. A ironia da obra, por fim, está no fato do leitor censurar o sadismo de Fortunato, mas expurgar seu próprio sadismo e crueldade através da leitura do conto. Além disso, vários críticos literários apontam que Garcia também tem a mesma causa secreta de Fortunato. É possível perceber o prazer que ele sente quando observa e analisa as pessoas, se considerarmos o seguinte trecho em que o narrador descreve o personagem. Esse moço possuía em germen a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres. Tinha o amor da análise e sentia o regalo, que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais. Esse trecho deixa claro que o personagem tem prazer em observar e analisar os homens a fim de penetrar muitas camadas morais, de descobrir a essência das pessoas. É isso que acontece com Fortunato. Garcia o observa e analisa até que enfim descobre em sua essência o sadismo, que é o que acontece no clímax. Nesse momento, o narrador expõe uma espécie de euforia por parte de Garcia ao descobrir o segredo. Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo desse homem. É possível perceber um certo deleite nesse momento do relato do narrador, ao enfatizar a constatação da verdadeira natureza do protagonista. Ainda, também podemos entender que Garcia sente o mesmo prazer sádico ao observar Maria Luísa, já que ele observa a dor moral da mulher de maneira silenciosa. Lopes e Silva, dois dos teóricos que utilizamos para análise, explicam que Garcia tem prazer em analisar e dissecar o objeto do seu amor, embora sofra constantemente com isso. E é exatamente isso que podemos depreender da narrativa. Ou seja, além do esclarecimento de que Fortunato, o narrador e o leitor são sádicos, verificamos que Garcia é não só objeto de prazer para Fortunato, como é igualmente sádico. Nesse sentido, em toda essa relação de objeto de prazer sádico entre os personagens, um dos cânones da teoria literária brasileira, Antônio Cândido, explica sobre a transformação do homem em objeto do homem, que é uma das maldições ligadas à falta de liberdade verdadeira, econômica e espiritual, característica muito presente nas obras de Machado, de forma geral. A partir disso, nesse conto, Maria Luísa e sua fragilidade e o amor impossível que Garcia nutre por ela, além da dor moral que ele sente quando sua amada morre, são objetos de prazer para Fortunato. Assim como Garcia também faz de objeto de prazer o próprio sadismo de Fortunato e a dor constante de Maria Luísa. Cândido, nesse momento, aponta que o homem transformado em instrumento do homem cai praticamente ao nível do rato violentado no momento do clímax. O teórico finaliza explicando que os mais terríveis dos personagens de Machado são homens da corte burguesa impecável, perfeitamente entrosados nos mores de sua classe, assim como Fortunato e sua fortuna. Já Alfredo Bose, sobre as obras de Machado, aponta que o realismo ficcional desnuda as mazelas da vida pública e os contrastes da vida íntima,
e prossegue explicando que o escritor realista tomará a sério suas personagens e se sentirá no dever de descobrir-lhes a verdade. Bose também destaca que Machado foi o mais realista dos narradores brasileiros do seu tempo, aquele que mais desassombradamente entendeu e explorou o espírito da nova sociedade, e mais nitidamente o inscreveu em figuras e enredos exemplares. Dessa forma, analisando o conto e os personagens como um todo a partir da ótica de Bose, Fortunato, Maria Luísa e Garcia são representações dessa nova sociedade, emergente na época. Ainda é notável a distância entre a vida pública que os personagens encenam comparada com a vida íntima de todos. Fortunato, um homem rico e bem posicionado socialmente, é na verdade sádico e objetifica constantemente a dor de todos ao seu redor. Colocar um homem capitalista nesse papel deixa óbvia a crítica social da obra. Além disso, Garcia, apesar de aparentar ser um bom homem e ter compaixão por Maria Luísa, observa o sofrimento dela sem fazer nada e de maneira muito hipócrita, fazendo-a sofrer ainda mais. E por fim, a mulher representa a submissão perante os dois.